Oi, meninos. Hoje a gente vai fazer o módulo 14 e 15. Vamos falar de mitocôndria e respiração celular aeróbia, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar pela apostila, vai começar aí na página 286, tá? Aqui a tia fez um resumo aqui para facilitar na explicação, ok? Respiração celular aeróbica. É um processo em que as moléculas orgânicas, como a glicose, elas são quebradas com a participação do oxigênio, levando à formação de CO2 e de H2O. Então, essa aí é a fórmula geral da respiração celular, ok? Então, eu tenho uma molécula de glicose que vai unir com o oxigênio, se transformando em moléculas de CO2, água e a energia, que é o nosso ATP, adenosina trifosfato, certo? Então, a respiração celular nada mais é do que a quebra da glicose com a participação do oxigênio para a formação de energia, sobrando aí CO2 e água, ok? Ela tem eficiência muito maior do que a via anaeróbica. Enquanto a fermentação, ela produz 2 moléculas de ATP por molécula de glicose, na respiração, uma única molécula de glicose libera, segundo estimativas atuais, energia para a síntese de 30 a 32 moléculas de ATP. Então, enquanto na fermentação a gente tem a liberação de 2 moléculas de ATP, na respiração a gente tem de 30 a 32. É um modelo mais complexo, tá? É um pouco mais complicado de se entender, mas depois que entende a gente vê que é bem fácil, é bem simples, tá? E tem uma eficiência muito maior. Tem uma classificação dos seres de acordo com o uso do oxigênio. Ele pode ser aeróbico, anaeróbico obrigatório e anaeróbico facultativo, certo? Ele pode ser classificado dessas 3 formas. O ser aeróbico, ele é aquele que degrada a glicose e utiliza o oxigênio para isso. É a maioria dos seres vivos. Então, ele precisa do oxigênio para fazer a degradação da glicose e liberar energia. Os anaeróbicos obrigatórios são aqueles que não toleram ambientes com gás oxigênio. Eles precisam de ambientes sem oxigênio para que consiga fazer a quebra da glicose, certo? Um exemplo aí, a gente tem o Clostridium tetani, que é o causador do tétano. Ele só faz fermentação e ele não tolera ambientes com oxigênio. E temos também os anaeróbicos facultativos, que são organismos que possuem a capacidade de fermentar quando estão em ambientes com pouco gás oxigênio. Mas, quando ele tem oxigênio disponível, ele também é capaz de realizar a respiração celular aeróbica. Então, ele realiza tanto um quanto o outro. Eu tenho oxigênio, faz a respiração. Não tem oxigênio, faz fermentação. Ele consegue fazer os dois, tá? Um exemplo é o Saccharomyces cerevisiae, tá? Então, tem essas 3 classificações de acordo com esse uso do oxigênio. Mitocôndria. A mitocôndria, ela é a minha organela onde faz a produção do meu ATP, da minha energia, certo? Elas estão presentes nas células de todos os eucariotos. Então, todo eucariote tem mitocôndria, alguns em maior quantidade, outros em menores. O que vai fazer essa variação? Se eu preciso de muita energia nessa célula ou se eu preciso de menos, tá? Todas precisam de energia, mas algumas vão precisar de um pouco mais. Aí eu preciso ter mais quantidade de mitocôndria. Possui seu próprio RNA, DNA e ribossomos. Então, ela tem o seu material genético próprio, ela tem a sua capacidade de duplicação, ela consegue fazer tudo sozinha, certo? Ela tem uma dupla membrana lipoproteica, então ela tem 2 membraninhas aí. Tem um espaço interno que é preenchido por matriz mitocondrial, e uma das etapas dessa respiração aeróbica acontece nessa matriz, tá? E a hipótese do surgimento dessa mitocôndria é a hipótese endossimbiótica. Não sei se já comentei com vocês, mas essa hipótese tem relação com o mutualismo. O que eles acreditam? Como a mitocôndria ela tem seu próprio material genético, ela consegue fazer sua divisão de forma individual, sozinha, ela não precisa da célula, acredita-se que ela era um ser procarionte, era uma bactéria, certo? E ela acabou invadindo uma célula eucarionte. Com essa invasão, teoricamente, ela destruiria a célula, certo? Só que ela começou a ter benefícios com essa célula, e a célula teria, na teoria, era para destruir essa mitocôndria, começou a ter benefícios com ela também. O que é de benefício? A mitocôndria recebe nutrientes, que ela não consegue sozinha, e oferece para a célula a energia, que é o que acontece na respiração. Então, ela recebe alguma vantagem e
dá uma vantagem para a célula em que ela vive. Conforme isso foi sendo bom, acabou que ela continuou sendo útil para a célula e ficou. Então, a gente chama de hipótese endossimbiótica. Acredita-se que era uma bactéria, ok? As etapas da respiração. Então, a primeira etapa é a glicólise. Essa glicólise ela vai acontecer ainda no hialoplasma. E hialoplasma é o mesmo que citoplasma, ok? Depois que acontece essa primeira etapa, aí passa para o ciclo de Krebs, que acontece já na matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria, no seu interior, certo? Depois dessa matriz mitocondrial, o que sobrou passa para a cadeia respiratória, que acontece lá nas cristas mitocondriais. A gente, não falei para vocês, mas olha aqui. Essa mitocôndria, ela tem cristas, que são essas dobras, certo? Da membrana interior. Essas dobras são chamadas de cristas mitocondriais. A cadeia respiratória acontece nas cristas, certo? A glicólise, que é a primeira etapa, acontece do lado de fora da mitocôndria. O ciclo de Krebs, ele já vai acontecer na parte interna da mitocôndria, na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória acontece nas cristas, nas dobras da membrana de dentro, ok? Vamos falar uma por uma. Glicólise. A glicólise, ela nada mais é do que a primeira quebra da glicose. Então, glicólise, entenderam o nome? Lise, quebra. Glico, de glicose. Então, quebra da glicose. Eu vou ter a minha molécula de glicose, que tem aí 6 carbonos, sendo quebrada ao meio. Ela vira 2 moléculas de 3 carbonos, certo? Essas moléculas a gente chama de ácido pirúvico. Durante esse processo de quebra, vai ter aí utilização de 2 ATPs. A gente vê aqui no começo que precisa usar 2 ATPs, então eu preciso de energia para quebrar essa glicose. E vou ter liberação, eu vou ter produção aí de 4 ATPs e 2 NADH. NADH é um aceptor de hidrogênio. Ele vai pegar esse hidrogênio e vai levar lá para a minha cadeia respiratória para produzir ATP depois, ok? Então, aqui, eu utilizo 2 ATPs e consigo produzir 4 ATPs mais 2 NADH, certo? Produzindo aí 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico ainda está de fora da mitocôndria. E aí ele vai entrar nessa mitocôndria posteriormente para fazer o ciclo de Krebs, certo? Então, olha aqui, no comecinho do ciclo, lá em cima, ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, ele vai se ligar com a coenzima A. Quando ele se liga com a coenzima A, ele já libera de cara um NADH e uma molécula de CO2. Então, já liberei aqui gás carbônico e liberei um aceptor de hidrogênio, que é o NADH, ok? Então, já fiz essa liberação. Um gás carbônico e um NADH. Aí, ele junto com essa coenzima A, a gente chama de acetilcoenzima A. Isso acontece, ele se junta com a coenzima A na entrada da mitocôndria. Depois que ele está na matriz mitocondrial, aí essa acetilcoenzima A, ela vai liberar a coenzima. Então, a coenzima A é liberada e o ácido pirúvico, que já liberou algumas moléculas, vai se unir aí com o ácido oxalacético. Com essa união, ele vai formar o ácido cítrico, ok? O ácido cítrico, olha ele aqui, bem no meio aí. O ácido cítrico vai sofrer uma série de reações. Aí vocês observam que tem um monte de reações formando aí ácido cetoglutaraco, ácido succínico, ácido málico, até voltar no ácido oxalacético. Enquanto passa por todo esse processo de transformação para voltar para o ácido oxalacético, ele vai liberando alguns compostos. Então, primeiro ele libera aí 2 moléculas de gás carbônico novamente. Depois ele vai liberar 3 NADHs. Depois ele libera um GTP. Esse GTP é o mesmo que um ATP. A diferença é a base nitrogenada. Que no ATP é a adenina e aqui no GTP é a guanina, ok? A diferença é só essa, mas também é a energia. Então, ele libera um GTP e ele vai liberar também o FADH2. Esse FADH2 também é um aceptor de hidrogênio. Ele também vai levar esse hidrogênio que ele capturou aqui lá para a minha cadeia respiratória, ok? Então, eu tive a entrada do ácido pirúvico, se uniu com a coenzima A. Nessa união, liberou uma molécula de CO2 e uma molécula de NADH.
virou acetil coenzima A. Quando ele entrou, a coenzima A foi liberada, o acetil, o ácido pirúvico, se uniu com o ácido oxalacético, se transformando em ácido cítrico. O ácido cítrico sofreu uma série de reações, liberando 2 moléculas de CO2, 3 NADH, 1 GTP e 1 FADH, certo? E voltou a ser ácido oxalacético para voltar a reagir com mais um ácido pirúvico. Lembrando, o ciclo de Krebs, lembram que foram 2 moléculas de ácido pirúvico produzidas lá na minha glicólise? Então, como foram 2, esse ciclo de Krebs ele vai acontecer 2 vezes. Então, todo esse saldo de CO2, de NADH, ele é vezes 2, porque acontece 2 vezes, ok? Tá, produzi já alguns ATPs, e aí teve os aceptores, o NADH, o FADH2, que pegaram esses hidrogênios e vão levar lá para a minha crista mitocondrial para fazer a cadeia respiratória, certo? Então, olha aqui o que acontece. Quando chega aqui, o FADH, olha aqui embaixo, o NADH chega e libera o hidrogênio passa pela proteína e vai para a mitocôndria, ok? Ele vai para o espaço entre as membranas mitocondriais, então ele fica entre as 2 membranas. Lembra que a mitocôndria tem 2 membranas? Então esse hidrogênio é liberado e fica entre as 2 membranas. Aí os elétrons eles vão passando de uma proteína para outra. Essas proteínas são as proteínas transmembrânicas. Elas vão fazer essa passagem do hidrogênio, tá? E aí esse elétron, ele vai transportar, essas proteínas transportadoras de elétrons vão transportar os elétrons, fazendo com que os hidrogênios vão saindo para esse espaço entre as membranas, ok? Quando chegar aqui na última proteína de transportadora, aí os hidrogênios, alguns são capturados para fazer a água. O oxigênio captura esses hidrogênios, então ele é o último aceptor. A gente chama ele de último aceptor aí, de aceptor final de hidrogênios e elétrons. Quando ele vai unir ao hidrogênio e ao elétron, ele vira água. Então, é nesse momento que eu libero a água aqui, certo? E os hidrogênios que estavam lá fora, do lado entre as membranas mitocondriais, eles precisam produzir o ATP. A última proteína aqui, ela tem o formato de uma turbina. Quando esses hidrogênios são puxados para dentro novamente, nessa turbina, eles fazem com que ela gire. Quando ela gira, ela produz aí ATP, certo? Então, essa produção de ATP é pelo giro dessa turbina, que é a minha última proteína, ok? Essa proteína a gente chama de sintetase do ATP, tá? Então, aqui acontece a síntese do ATP, com o giro da turbininha, tá certo? Aí teve todas as produções. O que eu tinha de produção de ATP anterior já foi produzido e o que tinha sobrado de hidrogênio veio para essa cadeia respiratória aqui para fazer essa passagem das proteínas, fazendo uma maior produção de ATP. Tinha no final, o que teve de produção? Balanço energético. Na glicólise, vamos lá. A gente utilizou 2 ATPs e produziu 4. Então, de saldo, a gente teve só 2 ATPs, concorda? E aí eu tive 2 NADH sendo produzido, tá? Esses NADH que foram produzidos, cada um deles consegue produzir 3 ATPs. Então, cada NADH vira 3 ATPs. Então, 2 vezes 3 dão 6. Então, na minha glicólise, eu produzi 2 ATPs de cara e depois o NADH se transformou em 6 ATPs. Aí, lá na B, é a acetilação. O que aconteceu nessa acetilação? Eu tive produção de CO2. Voltando. O que é essa acetilação? Para ficar mais fácil para vocês. É o processo que tem a entrada do ácido pirúvico e que se une ali com a coenzima A e vira acetilcoenzima A. Esse acetilação é de acetil. Então, é antes da entrada no ciclo de Krebs, certo? É esse processinho. Esse processo teve produção de um CO2 e um NADH. Por que aqui está 2? Porque lembra que são 2 moléculas de ácido pirúvico? Então, já foi multiplicado. Então, eu tenho 2 CO2 sendo produzidos e 2 NADH. Esse NADH, cada um produz 3. Então, eu multiplico 2 por 3 novamente, mais 6. E no ciclo de Krebs? Lembra lá que no saldo, na hora que a gente tem o ácido cítrico fazendo um monte de reações para chegar no ácido oxalacético novamente, ele libera vários compostos? Então, de cara, ele liberou o GTP
que a gente aqui já contabilizou como ATP. Então, cada molécula de ácido pirúvico liberou um ATP, então são 2 ATPs. O NADH, ele liberou 3 em cada molécula de ácido pirúvico, então são 6, vezes 3, porque cada NAD são 3 ATPs, então 18. O FADH, ele não consegue fazer 3 moléculas de ATP, ele consegue fazer apenas 2. Então, como foi liberado uma por ácido pirúvico, são 2 FADHs, vezes 2, 4 ATPs. E mais 4 moléculas de CO2. Isso aqui vai contabilizar no final uma média de 32 ATPs. Isso pode ter alguma variação, por isso que hoje em dia tem se falado em 32 ATPs, certo? Então, tem estudos falando que é menos. Por quê? Porque esse NADH, tá vendo que às vezes ele perde essa capacidade. Eles falam que na hora dessa acetilação, da entrada do ácido pirúvico na mitocôndria, ele perde um pouco de energia. Então, é por conta disso que não se sabe ao certo quantos ATPs são produzidos. Mas é entre 32 e 38 ATPs, ok? E aí a gente tem uma respiração anaeróbia também, que pode acontecer. Ela apresenta as mesmas etapas da respiração aeróbia, só que não utiliza o oxigênio atmosférico como aceptor final de hidrogênios. Lá no finalzinho, onde o oxigênio pega os hidrogênios e forma a água, não utiliza ele. Aí quem vai ser utilizado é o enxofre, por exemplo, o nitrogênio, tá? Ou o oxigênio de outra substância que não seja a do gás atmosférico, ok? Então tem essa possibilidade também. Algumas bactérias realizam dessa forma, certo? Vamos fazer aí os exercícios?